Muito boa noite para nossa live de domingo. Tão bom estar aqui com vocês. Nossa live, né? Todos os domingos às 8 da noite. Hoje, mais precisamente, às 8h13. Estava com um probleminha aqui na conexão, mas agora deu tudo certo. E cá estamos para a gente falar de um tema muito, muito pertinente: como superar a traição. Você já foi traído? Você já foi traída? Conta aqui pra mim. Vou fixar aqui o nosso Cuidando da Mente de hoje. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Esse tema super, super pertinente e importante. Opa, deixa eu excluir aqui, gente. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo excluir esse aqui. Acho que eu não consigo excluir. Vou fixar, tá? Vamos lá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para nossa live Cuidando da Mente. E hoje o tema: como superar uma traição. Eu sei que talvez você esteja passando por isso ou já passou por isso. E para quem já viveu isso, gente, dói demais. Eu posso dizer para vocês que eu já passei também e assim, passei por todos os estágios, por todas as etapas. Ale, e quando a gente confia tanto da pessoa, de repente ela é como se a gente levasse uma facada nas costas, assim, é uma coisa horrorosa, é uma sensação muito ruim. Né? Isso vale pra tudo, tá, gente? Isso vale pra relacionamento, isso vale pra amizades, isso vale pra relação familiar, isso vale pra tudo. Hoje, o que eu mais venho atendendo, né, é casos de reconciliação ou divórcio. E tudo ali, se a gente for investigar um pouquinho mais a fundo, tem a ver com o quê? Tem casos de traição, tem casos onde acontece a reconciliação mesmo diante da traição. Então eu preciso fazer um compromisso aqui comigo. Como é que eu estou me sentindo, né? E como essa relação, de alguma forma, ela reverbera em mim. Como que essa relação, de alguma forma, ela faz sentido pra mim. E aí eu inicio essa live com uma pergunta provocativa, né? Se eu não iniciasse essa live com uma pergunta provocativa, não seria a Ale, não é isso? Então, vamos lá. As pessoas são muito diferentes. Sempre serão diferentes. As pessoas, elas nunca vão ser iguais. Se eu mostrar pra vocês aqui, ó, o que é isso aqui? Né? Cada um vai ter uma percepção. Talvez alguém vai olhar pra isso aqui e falar assim, isso é uma agenda. Ale, é um planner, é um caderno. Cada um vai ter uma percepção diferente. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes, literalmente nós somos diferentes. E aí quando a gente faz esse movimento de falar assim, poxa, já que eu sou diferente do outro, então eu vou ter que ser de alguma forma flexível também. Eu vou ter que ser flexível, porque eu erro também. O outro errou muito comigo, mas eu também erro. E hoje nessa live Cuidando da Mente nós vamos falar especificamente sobre isso. Porque assumir a nossa autorresponsabilidade também ela é importante para ambas as partes. Mesmo você sendo traído, tá, gente? Fui traída, Lê. E agora? Fica aqui nessa live até o final, porque você tem muito para aprender aqui comigo. Aproveita, manda um aviãozinho aqui para as amigas, para quem você acredita que poderia vir aqui assistir essa live, porque eu tenho absoluta certeza que você vai ajudar muitas pessoas aqui, tá? Então, relacionamentos, né, e sentimentos dependem de uma série de questões. Então, às vezes um relacionamento entra no desgaste, às vezes acontece um conflito de identidade dentro do relacionamento, às vezes acontece que o casal chegou num ponto onde eles não têm mais diálogo. Então, uma das partes vai procurar fora do casamento algo para completar, preencher um vazio. E esse vazio aí, geralmente, gente, ele não é
visto de uma forma consciente. É um vazio inconsciente. E é impressionante, assim, às vezes a pessoa ali não tá nem afim de trair, mas de repente, sabe assim, a tentação surge e aí acontece ali, né, o que não era pra acontecer. E aí, gente, bem-vindos, pessoal! E aí vem o ponto aqui, né? Existem algumas etapas pra gente enfrentar esse processo de infidelidade. É doloroso passar por essas etapas? Sim, é muito doloroso. Quando eu faço o trabalho lá com os casais, com as pessoas que me pedem ali um trabalho individual ou mesmo de casal, assim, são etapas que você precisa de ter muita força e coragem para você olhar. Porque o tratamento não é só da pessoa que traiu. O tratamento tem que ser do casal. Porque se aconteceu uma traição, a relação ela está numa instabilidade, ela não está ali literalmente enraizada, ela não está ali em equilíbrio. Então é muito importante a gente ter uma consciência de como nós estamos e como está a nossa relação. E aí a pergunta provocativa para a gente iniciar essa live é: como está o seu relacionamento hoje? Não estou namorando, Ale, não estou casado, divorciei, me separei. Ai, Ale, eu tive um problema com meu namorado, a gente terminou por conta disso. Ai, Ale, eu estou numa relação onde aconteceu isso. Então, me diga como está a sua relação hoje. E como que você lida com essa relação? Como que você lida com esse casamento, com esse namoro, com esse rolo? Que às vezes pode ser tô de rolo. Como é que você lida com isso? E aí tem um pressuposto, né, gente, que eu acho que ele é fundamental trazer aqui pra vocês, que as pessoas respondem à sua experiência e não à realidade em si. Quando acontece uma traição, o que vem de pessoas, amigos, parentes pra palpitar, gente, é muito. Ah, ok, Ale, tô com dor, preciso de alguém e tudo mais. Olha, nesse momento, o mais importante e essencial é você buscar uma ajuda terapêutica. Porque o terapeuta ele vai ajudar você a pensar. O terapeuta vai ajudar você a olhar para si e olhar para a relação. O colega, o amigo, o parente, o que ele vai fazer? Ele vai julgar baseado nas suas experiências e não na realidade em si. Porque ninguém comeu sal com você lá esses anos todos. Se não foi você, o seu parceiro. Vocês dois comeram sal juntos. Não foi a família. Não foram os amigos, não foram os colegas, foram vocês dois. E quando os dois comem sal juntos, opa, eles sabem muito bem aonde que precisa mudar, transformar e melhorar. Faz sentido? Então, o que a gente precisa entender, literalmente falando aqui no início, quando acontece essa traição, quando acontece essa dor latente, né, que vai lá na alma, o que acontece? O que a gente precisa investigar primeiramente? Primeiro ponto eu preciso identificar a identidade desse casal. Porque, geralmente, quando acontece a traição, é impressionante, tá, gente? Eu vou falar aqui que é em 99% dos casos que eu atendo, e olha que eu já tenho aí mais de 6.000 horas de vivência com atendimento individual. Então, quando eu faço a pergunta provocativa, como é que está a relação de vocês, né? E a outra pergunta é, será que eu estou na posição de esposa e namorada? Ou será que eu estou na posição de mãe? Mãe do meu parceiro. E aí, o que vocês acham? Você acha que você está na posição de parceira, esposa? Ou você está na posição de mãe? Mãe do seu parceiro... E consequentemente tem alguns momentos que você fala assim, manda até o cara tomar banho e escovar o dente. Vem casar, você chega nesse ponto. A mulher é tão dominante que o cara, ele virou filho dela. E aí quando o cara vira filho dela, o que acontece, gente? Ele se perde literalmente da identidade dele de homem, ele vira filho. Só que isso é uma dinâmica inconsciente. Vocês estão vendo aqui que não dá pra você ficar presa ali aos achismos dos outros.
Você precisa de um especialista para avaliar e analisar essa relação dos dois. Porque com o tempo é possível sim você se perder da sua identidade de mulher e ir para a postura de mãe. Porque aí você quer cuidar, você quer fazer as coisas, tudo mais. Eu tinha uma cliente que hoje, graças a Deus, eles conseguiram reconciliar, estão bem, tiveram um outro filho, estão super felizes. Mas foi tão interessante na época, ela falava assim, ó, Ale, quando ele viaja, quem faz a mala dele sou eu. Então a mala dele tá bonitinha, impecável, e aí ele ainda leva uma bolsinha pra colocar na mochila, porque assim, vai ficar em aeroporto, vai ficar muitas horas aí, né, às vezes parado ali na transição de um avião pro outro, então tem um lanchinho pra ele. Gente, quem tava ali? A mãe ou a esposa? Obviamente que era a mãe. E aí o marido olhava pra ela e falava assim, poxa, como é que eu vou ter relações sexuais com essa mulher que é uma divindade pra mim? Ela cuida de mim. O tesão fica zero. E aí ele vai em busca de uma mulher pra ele se sentir atraído, porque na casa dele ele tem uma mãe. Ale, isso não justifica? Não justifica. Mas vocês percebem que olhando nessa dinâmica, a mulher começa a identificar o seguinte, ó, eu também tenho responsabilidade. Menor talvez do que o meu marido ou meu parceiro? Talvez sim, pelo fato dele ter cometido o adultério ali, né? Não foi leal, foi desleal na relação. Mas em contrapartida, eu também errei. Porque eu deixei de cuidar de mim, eu deixei de fazer as minhas coisas, eu deixei de viver a minha vida para viver a vida do meu parceiro. E aí o que aconteceu? Ele começou a fazer o quê? Que movimento? Percebem que a dinâmica tá fazendo sentido aí para vocês? E aí vem um ponto aqui. Se eu estou sendo mãe do meu parceiro, eu vou ter que resgatar minha mulher. E consequentemente meu marido vai ter que resgatar o homem dele, porque na relação ele foi pro papel de filho. Estava confortável para ele ser cuidado. Então a pergunta é, marido, namorado, você quer voltar para a sua postura do homem, de quando era no início da relação? Mulher, você quer voltar à sua postura ali de mulher e não ser mais a mãe da relação? Sim. E o outro responde, sim. Então vamos fazer um trabalho para que a gente possa transformar e mudar tudo isso. Será que é possível? É muito possível. Então, vamos mudar tudo isso? Olha, vamos mudar tudo isso. Mas para isso você vai ter que enfrentar 9 etapas. Você está preparado para enfrentar essas 9 etapas? Porque, primeiro, por que acontecem essas traições no casamento ou num relacionamento, gente? Primeira coisa, a identidade do casal fica alterada. A mulher passa a ser mãe e o marido passa a ser filho. E acontece também ao contrário, tá, gente? A mulher vira filha do homem e o homem vira pai da mulher. E eu já vi muitos casos de mulheres traindo também o marido. Por quê? Porque chegava em casa e não tinha marido, tinha o pai. E ela não se sentia atraída pelo pai. Tudo inconsciente, tá, gente? Inconsciente. E aí, existem aqui algumas explicações aqui por que acontecem as traições, tá? Uma delas é essa troca ali de identidade. A segunda, obviamente, é um desvio de caráter de uma das partes. Existe um desvio de caráter, uma psicopatia, um transtorno de personalidade, um narcisismo, alguma coisa aí tem, certo? E terceiro, modelagem de padrões de comportamentos dos pais. Então, se eu convivi com um pai que traía muito a minha mãe, que era assim, um cara bem mala, eu abominava tudo aquilo ali, mas o que eu fazia? Repetia tudo que meu pai fez. Repetia tudo, absolutamente tudo, Ale. Assim, sem mudar uma vírgula. Mesmo eu reprovando. Mas por que a pessoa repete mesmo reprovando, mesmo abominando o que ele fez com a mãe? Porque isso é inconsciente. Então, quando ele vai para as relações, gente, ele traz o aprendizado que ele teve lá do passado. E o aprendizado que ele teve lá no passado com o pai era ser desleal nas relações. E existem casos onde, quando a mãe trai o pai, o filho, quando cresce,
ele trai pra punir a mãe. Só que ele pune as mulheres, ele pune o feminino. Então vai repetindo ciclos, assim. Cada mulher que vai passando na vida desse sujeito, ele faz esse movimento. Nossa, Lei, isso é muito pesado, né? Sim, isso acontece. Isso acontece. Só que tudo nessa vida, gente, tem solução. Se essa pessoa falar assim, nossa, eu não quero mais ser assim, ela pode mudar. Nossa, eu não quero mais viver uma vida assim, ela pode mudar também. Ela pode mudar. Ela pode transformar isso. Tá fazendo sentido pra vocês, então? Então, agora nós vamos para os 9 passos. Os 9 passos que eu acho que são fundamentais pra gente começar a se perceber. Começar a perceber ali os nossos movimentos. Onde é que eu preciso colocar o foco de atenção? E como me fortalecer para eu conseguir superar tudo isso e seguir esse passo a passo que a Lei vai passar aqui pra mim. Porque esse passo a passo que eu vou passar aqui pra vocês é um passo a passo que todos os casais passam. Todos. Se você passou por uma traição que não foi dentro de um relacionamento, mas foi entre amigos, pessoas que você confiava, também é um passo a passo para você também colocar em prática, ok? Então, o primeiro ponto desse passo a passo é o seguinte: a gente passa por uma surpresa. É natural isso, porque a gente acaba, com o passar do tempo, idealizando as pessoas. A gente coloca elas ali, poxa, é uma pessoa assim que eu confio, que eu tenho admiração, que, sabe, eu tenho um carinho, que eu tenho um amor muito grande. Aí, de repente, a surpresa. Putz, que facada nas costas, Ale. É uma descarga elétrica que eu levei aqui agora de emoções, que eu não sei nem te explicar, assim. É uma dor. É um momento de descoberta tão difícil. Eu me lembro em 2018, atendi uma pessoa que passou por um processo de traição e ela falou assim pra mim, Ale, é uma dor, mas é uma dor tão grande, que eu não sei te explicar, porque assim, foi uma surpresa em dose dupla, porque a pessoa que traiu junto com meu marido era minha colega de trabalho. Então foi uma dor, assim, foi uma dor muito mais forte. Uma pessoa que eu sabia que ela me invejava, eu sabia que ela não era uma pessoa amiga, mas o que ela fez ali, Ale? Ela invejava a minha vida, meu relacionamento, tudo que eu tinha. Mas eu não imaginava que ela chegasse nesse ponto, e nem meu marido. Uma colega de trabalho de ambos, que eles trabalhavam no mesmo lugar. Então a surpresa quando a gente descobre, ela nos impacta demais, dói lá no fundo da alma. Então acolha essa surpresa. Mesmo que esteja doendo agora nesse momento para você. Acolha. Porque depois vai passar. Mas ela faz parte do processo de cura. Segundo ponto, o que pode acontecer quando a gente descobre essa traição? Negação de uma das partes. Não fiz isso. Não, você tá louca. Não, imagina. Não, foi isso não. E tudo mais. Então, assim, em muitos casos, a maioria tem uma dificuldade muito grande de assumir a sua autorresponsabilidade. Quando existe o mau caratismo, que eu citei lá, por que as pessoas traem, né? Então, aqui, ó, desequilíbrio de identidade, desvio de caráter, né? E modelagem de padrões de comportamento. Nós temos aqui 3 pontos aqui, ok? Então, quando a pessoa tem um desvio de caráter, o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, ó. Ela vai se colocar no papel de vítima, vai manipular a situação para fazer você se sentir culpado ou em dúvida. Isso é a postura do manipulador, ok? Agora, a pessoa que não é manipuladora, que não é mau caráter, ela vai negar algum tempo ali, talvez algumas horas, e depois vai assumir a autorresponsabilidade dela. Mas ela assume a autorresponsabilidade ainda com negação, entendeu? Ainda tem uma dificuldade um pouquinho ali pra assumir ali o seu erro. Tá fazendo sentido? O terceiro ponto é o seguinte: raiva.
Gente, quando a raiva vem, é uma coisa assim absurda. Deixa a raiva fluir aí. Entende? Só não fica com a raiva muito tempo. Essa última semana agora, eu experimentei uma raiva muito forte. Muito forte. Passei por um momento também, não de traição num relacionamento, mas traição de uma pessoa que eu confiava, que eu admirava, que eu tinha um carinho, um respeito muito grande, e fui percebendo coisas, padrões de comportamento ali, que eu falei, pô, que decepção. E aí vem a raiva. A raiva vem. A raiva faz parte do processo. E aí, o que a gente precisa entender é o seguinte: a raiva nos traz uma confusão, mas ela é importante a gente sentir. A raiva nos leva para um comportamento de impulsividade. Tá tudo certo. Deixa vir também. Faz parte do processo. Agora, o que eu não posso é trazer aquele famoso discurso, assim, não, mas eu não vou sentir raiva, não, vamos deixar como está, não, tá tudo, aqui ó, sinta o que você precisar sentir, porque senão depois o seu corpo vai sentir aquilo que você não colocou para fora. Não engula a raiva em hipótese alguma. Sinta. Pega um caderno, escreva tudo que você está sentindo aí que esteja relacionado à raiva. Libera ela, libera a raiva, porque ela faz parte do processo. E quem disse para vocês que essa é uma etapa crucial, sentir raiva? É uma etapa assim fundamental. Você vai passar por ela. Acolha a raiva e segue adiante. Ponto. Mágoa. Próxima etapa. Nossa, Lê. Depois da surpresa, da negação, da raiva, ainda vem a mágoa. Sim, vem a mágoa. E aí, como que você lida com essa mágoa? Essa mágoa às vezes dói aqui no peito. Essa mágoa às vezes dói aqui porque a gente começa a pensar em tantas coisas. Essa mágoa às vezes afeta o nosso apetite. A gente perde o apetite ou a gente começa a desenvolver uma compulsão alimentar. A lei faz parte do processo? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Viva a mágoa também. Só que não fique com ela durante muito tempo. Porque senão você vai alimentando o teu corpo de raiva, de mágoa. Você vai intoxicando o teu corpo, adoecendo o seu corpo. E consequentemente você vai se tornando uma pessoa adoecida de alma. Com uma amargura de alma. A vida é muito curta para a gente ficar presa ou preso a sentimentos que precisam ser vividos e experimentados. Mas não devem ficar por muito tempo. Ale, qual que é o prazo? Como é que você conseguiu lidar aí com esse sentimento que você passou aí, com essa situação que você passou? Eu vivi intensamente tudo. Tudo. Mas em uma semana e meia, foi embora. Porque eu precisei desse tempo para eu poder entender o meu processo, olhar para o outro, separar o comportamento da intenção, perdoar, que a gente vai chegar nessa etapa, para eu poder seguir. Então, a mágoa, ela faz parte, porque ela faz você lembrar de tudo aquilo que vocês construíram juntos, tudo aquilo que vocês passaram. Poxa, mas fui enganada, ele mentiu pra mim, ela mentiu pra mim. Pelo amor de Deus, Ale, que situação chata, que situação delicada. Mas aqui, deixa vir, faz parte. Uma outra etapa, sentimento de vingança. Me traiu, vou trair também.
Mas às vezes fica só no pensamento, entendeu? Mas não executa. Mas vem aquele sentimento assim, eu vou vingar essa pessoa, vou fazer isso com essa pessoa, eu vou prejudicar essa pessoa. E quando é o parceiro que trai, a mulher geralmente quer ir pra cima da mulher, da amante, né? Cautela. Cautela. A responsabilidade não é só da moça, não, do seu parceiro. E vai adiantar alguma coisa? Vingança? Mas faz parte do processo? Faz parte do processo. Acolha. E deixa ver. Depois de tudo isso, o que começa a vir ali? Aí começa, né, com calma, vir o diálogo. Faz parte do processo, dos 9 passos aqui. E aí quando eu dou abertura para o diálogo, é porque de alguma forma a mágoa, a raiva, o sentimento de vingança, a negação, a surpresa inicial, quando a gente leva o choque, o baque, ela começa o quê? Ela começa a dar uma serenada, uma tranquilizada. E aí eu consigo dialogar. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo nas reconciliações, ou mesmo nos términos, é quando cada um olha para si e fala assim, fulano, veja a minha sombra. Beltrano, veja a minha sombra. Fulano, veja a minha essência. Olha, eu quero que você também veja a minha essência. Isso aqui é o que eu tenho de mais bonito dentro de mim. Me desculpa se eu não consegui mostrar isso pra você. Agora que eu percebi. Porque também nem eu tinha consciência que tinha isso aqui dentro de mim. O diálogo, gente, cura muitas coisas. Porque nós somos seres falíveis, a gente erra. A gente erra muito. Mas o que a gente precisa começar a ter consciência é que a gente não pode depositar no outro ou vomitar no outro o nosso lixo tóxico, a nossa ruindade. Nós temos a nossa ruindade, sim, nós temos o nosso lado do perversinho. A gente tem. Indireta, gente, não é comunicação, não é diálogo. Diálogo é maturidade de alma. Indireta é imaturidade. Indireta é quando você não está no seu papel do adulto e você começa ali a jogar uma atrás da outra para a pessoa. Para quê? Para ferir, para massacrar, para judiar. Isso faz parte da vingança, que a gente já falou sobre isso. Mas chega um ponto que você começa a fazer um movimento contrário. Você começa a machucar você mesmo. Você começa a prejudicar você mesmo. Então o diálogo, a comunicação, ela é uma das ferramentas mais incríveis e de muita maturidade que há no ser humano. Você consegue dialogar com seu parceiro? Que bom que você consegue dialogar com seu parceiro. Você consegue dialogar com você mesmo? Se escutar com apreciação? E o dialogar envolve esse movimento, né? Eu escuto o outro com apreciação e o outro me escuta com apreciação. Esse é um movimento. Um movimento muito bonito ali de transformação. Se você for ler a Bíblia ou estudar o Evangelho, existem várias parábolas onde Jesus parava para dialogar com o outro, mesmo sabendo que o outro ia trair ele no outro dia, que ia renegar ele ali no outro dia, mas ele estava ali pronto para dialogar, para ouvir com apreciação, para estar ali presente, mesmo sabendo das falhas, da perversidade, da ruindade, da maldade do ser humano. Porque nós somos seres falíveis. Erramos, mas também estamos na busca pelo acerto, pelas nossas transformações, pela nossa evolução.
Isso é o mais bonito. Faz sentido? Depois do diálogo, vem a parte mais bonita, o perdão. Você é capaz de perdoar alguém que te traiu? Alguém que traiu sua confiança? Alguém que foi perverso, foi mentiroso, não foi verdadeiro, foi falso? Alguém que foi invejoso? Você é capaz de perdoar? Alguém que entrou num processo de competição profunda com você, pra você falar, pra quê? Ah, que linda! Você também, viu? Então, pra quê? Essa semana eu escrevi um texto que fala sobre o perdão e o mantra veio da seguinte forma: eu te perdoo e me liberto. Eu te perdoo e eu me liberto. Eu estou livre, eu sou livre. Eu não preciso carregar dentro de mim sentimentos de mágoa, ódio, rancor, vingança. Eu não preciso carregar esses sentimentos. Porque esses sentimentos só adoecem a minha alma. E eu tenho a opção aqui de falar assim, olha, eu sigo com você ou eu não sigo com você. Isso vai depender muito da história de cada um, né, gente? Se nessa história de cada um envolve filhos, se envolve sonhos, projetos, se envolve outras coisas. Então por isso que eu não posso julgar. Por isso que eu não posso falar assim, olha, você deve agir dessa forma. Não. Cada um sabe a dor e as delícias, né, de sua jornada. Então, isso, sim, eu perdoo, isso mesmo, Rosa. Perdoa, perdoa e segue. Agora não adianta você falar assim, eu perdoo da boca pra fora e depois vocês reconciliam. Aí fica assim, ó, lembra aquele dia que você fez isso comigo? Não, aí não. Aí não foi um perdão. Não foi. Aí você pegou seu caderninho do rancor e tá trazendo a mágoa de volta, que faz parte dos 9 passos? Faz. Toda pessoa que passa por um processo de traição passa por esses 9 passos, gente. Mas o perdão, gente, liberta. E não liberta o outro não, tá? Liberta a gente. Porque quando eu me liberto daquela carga pesada de raiva que eu tava ali, ó, alimentando diariamente dentro de mim, daquele rancor, daquela mágoa, sabe? Daqueles pensamentos. Quando eu me liberto disso, gente, isso não me pertence mais não. O outro que se vire ali, ó, com as coisas dele, porque o que a gente faz de mal pro outro volta pra gente. Isso é fato. Eu gravei um vídeo na sexta-feira falando sobre isso. Então perdoa e segue. Porque o próximo passo, depois que eu consigo perdoar, gente, vem a superação. E essa parte é a parte mais linda. Eu supero tudo aquilo que eu vivi. Eu supero. Sabe por quê, Ale? Porque ainda bem que existe a bênção do recomeço. Eu posso recomeçar. Eu posso fazer diferente. O outro pode fazer diferente. O outro pode amadurecer assim como eu estou amadurecendo com tudo isso. E se chegar ao fim na relação, tá tudo certo também. Tá tudo certo. Aquele peso que você estava carregando não existe mais porque você perdoou. O perdão, ele cura, ele transforma. E aí você segue a tua vida e você abre espaço para o novo vir. E vai vir uma pessoa que é muito mais saudável, muito mais equilibrada, muito mais conectada com você. Agora, se vocês resolveram reconciliar, a superação vai fortalecer ainda mais o casamento de vocês, a relação de vocês. Porque a superação e o perdão, isso é sinônimo de maturidade, respeito. Respeito por si. Respeito pela história.
Então, não adianta eu vir com falso moralismo, falar assim, você fez isso, você é isso, você é aquilo, mas e eu? E eu? O que eu tenho feito por mim e pra mim? Então, nesse domingo, nossa live do Cuidando da Mente foi profunda, né? Foi bem profunda. Ela vai ficar salva aqui pra vocês, quando vocês quiserem vir assistir, escutar novamente. Tô fazendo uma caminhadinha aqui, ó, coloco aqui a Lê falando e um podcast aqui do Instagram. Não é isso? Mas para vocês começarem a perceber a grandiosidade de falar assim, poxa, nós somos seres falíveis, imperfeitos, vamos errar, vamos acertar, mas o importante é que eu não fique presa a sentimentos que vão só adoecer meu corpo, só adoecer minha mente, só adoecer minha alma. Busque o equilíbrio. Sinta o que você tiver que sentir, mas não fique presa a esses sentimentos durante muito tempo. No momento certo, se retire, supere e perdoe. Porque o perdão nos torna livres. O perdão liberta. O perdão, ele é necessário. Um beijo grande para vocês. Uma excelente semana. Fiquem com Deus, em paz. A gente se vê no próximo domingo para nosso Cuidando da Mente. Tchau, tchau.